Olá! No Momento Nosso Lar de hoje, vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. A reencarnação é o retorno do espírito à vida física em um novo corpo, especialmente formado para ele. É diferente da ressurreição, porque a ressurreição pressupõe o retorno à vida no mesmo corpo, o que é materialmente e cientificamente impossível, uma vez que o corpo, perdendo o princípio vital pela morte, ele começa a entrar num estado de decomposição e a matéria que compõe esse corpo passa a formar os diversos corpos da natureza. Então, não é possível a ressurreição. Porém, a reencarnação vem atender a nossa racionalidade e é possível a gente compreendê-la simplesmente analisando, refletindo, pensando. A reencarnação justifica a evolução e comprova a bondade de Deus, a providência divina, que Deus é bom e é justo. A justiça divina não teria sentido se não fosse a reencarnação. Porque se Deus criasse para uma única existência cada um dos espíritos e depois julgasse a todos eles para a eternidade a partir dessa única experiência em que cada um teve oportunidades diferentes, ele não seria justo. Afinal, nós nascemos uns doentes, outros saudáveis, uns pobres, outros ricos, alguns com dificuldades mentais até, outros com dificuldade de aprendizado, de inteligência. Então são muitas as mazelas que a vida nos coloca, sem contar as provas do nosso dia a dia e as dificuldades naturais da vida, que são diferentes de uma pessoa para outra. Sabemos que todos têm dificuldades, mas sabemos que alguns passam por dificuldades maiores. Então não teria sentido sermos todos julgados ao final de uma existência pelo bem, pelo mal que fizemos, se as oportunidades que tivemos forem diversas. Mas se nós compreendemos que pelo princípio da reencarnação, que cada um de nós já teve muitas existências na vida física e continuará tendo outras, sendo que em cada uma dessas existências tem oportunidades diferentes de aprendizados, passando por diferentes situações. Isso não somente demonstra a justiça divina, uma vez que dá a todos não somente a oportunidade de evoluir, mas também a oportunidade de reparar seus erros numa nova existência, assim como demonstra a evolução, dá um sentido à evolução. Afinal, se não houvesse a reencarnação, nós teríamos que entender que Deus cria os espíritos com graus diferentes de inteligência, graus diferentes de conhecimento, e que à medida que o tempo passa, os seres estão sendo criados mais inteligentes, quando na verdade, porque somos espíritos reencarnados, é que nós estamos evoluindo. Porque em cada reencarnação aprendemos mais um pouco, acrescentamos novas experiências ao nosso cabedal da nossa existência, do nosso subconsciente. E isso se expressa e repercute na nossa vida. Então a evolução terrena decorre da reencarnação sucessiva dos espíritos que vão vindo mais aprimorados. Da mesma forma, a reencarnação nos mostra que não temos nenhum motivo para preconceitos. Afinal, a orientação sexual ou sexo pode diferir de uma encarnação a outra. A raça pode ser a mais diversa. Então, se nós tivermos qualquer tipo de preconceito de gênero, de raça, de cor, de classe social, nós estaremos cometendo um grande equívoco, porque nós poderemos renascer nessa outra condição a qual a gente desprezava. Então é muito importante nós compreendermos a reencarnação como algo natural, como um processo natural a que está submetido o espírito e que nos dá essa grande oportunidade de recomeçar. Cada existência é um recomeço, e em cada existência nós temos o compromisso de evoluir um pouco mais, de aprender um pouco mais, de crescer do ponto de vista moral e espiritual. E por isso a vida tem sentido, por isso as dificuldades da vida têm um significado, porque nos propicia essa evolução,
esse crescimento. A reencarnação, então, é algo necessário para que nós cheguemos a ser puros espíritos, porque, afinal de contas, como diz Herculano Pires, somos todos candidatos a anjos e seremos anjos na medida em que a nossa evolução for suficientemente grande. Mas para isso teremos que reencarnar muitas vezes para que tenhamos a oportunidade de fazer todos os aprendizados necessários. Que Deus nos abençoe e permita que compreendamos o significado da vida, tendo por parâmetro a nossa condição de espíritos imortais reencarnados, e que em cada dia possamos dar graças a Deus por vivermos mais uma vez na Terra e que possamos fazer tudo para que desta vida saiamos vitoriosos, ou seja, sejamos melhores do que quando aqui chegamos. Que as bênçãos do nosso Pai possa estar com todos nós e que cada um de nós possa se sentir sempre envolvido na providência divina que nos ampara em todas as circunstâncias. Que assim seja.